Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Com essa tecnologia, é possível criar um alerta para que a polícia possa trabalhar para localizar o aparelho e devolver nas suas mãos. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Para descobrir o e-mail do seu aparelho, basta teclar *jogo da velha 06 jogo da velha. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Lembre-se de que é preciso registrar um boletim de ocorrência em até 72 horas após perda, roubo ou furto do seu aparelho e incluir esse mesmo BO entre as informações no site. Somente dessa forma o alerta será confirmado. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, como vai? Eu sou Carla Matos, jornalista e CEO da multiplataforma de comunicação Trend CE. O nosso programa de hoje está especial. Será realizado em parceria com o jornalista e comandante do portal de notícias Focus Poder, Fábio Campos. Uma honra, Fábio, dividir essa bancada aqui no estúdio da Casa de Vovó Dedé com você. A honra é toda minha, Carla. Vamos em frente. Com exclusividade, o nosso convidado de hoje é o prefeito de Fortaleza, recém-eleito, Evandro Leitão, com apenas 3 meses à frente do comando da 4ª maior capital do Brasil. É um período simbólico, mas fundamental para entender os rumos da cidade após um início de mandato marcado por muitos desafios. Tudo bem, prefeito? É um prazer recebê-lo aqui na Trends e no Focus Poder. Seja bem-vindo. Olá, Carla. Olá, Fábio. Muito obrigado. Estou aqui à disposição para que a gente possa conversar um pouco sobre os desafios de Fortaleza. Nós agradecemos a sua presença aqui, prefeito, em um lugar tão especial que é um dos estúdios da Casa de Vovó Dedé. É isso. Eu também me sinto muito honrado. Já conheço aqui o trabalho que a Casa de Vovó Dedé faz, um trabalho social fantástico. E para mim sempre é um prazer retornar aqui e também conversar um pouco com vocês. Bom, ao completar 99 dias, que é o dia da gravação deste programa, à frente da Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão tem repetido um diagnóstico preocupante. Herdou um cenário caótico, sobretudo nas finanças do município. O prefeito tem dito que o rombo orçamentário e a desorganização administrativa deixada pela gestão anterior impõem obstáculos de grande envergadura diante da necessidade de iniciar um novo ciclo de governo. A tarefa por si só já é desafiadora, administrar uma metrópole de 2,5 milhões de habitantes, com grandes faixas da população ainda vivendo em situação de pobreza, exige decisões rápidas, articulação política e capacidade de entregar respostas concretas em curto prazo. Nesta entrevista exclusiva do Focus Colóquio, em parceria com o Trends, o prefeito fala com franqueza sobre os bastidores dos seus primeiros 3 meses de gestão, os dilemas que enfrenta e os planos para o futuro da capital. Prefeito Evandro, começamos com uma questão assim que eu considero fundamental. Qual foi o real estado da Prefeitura de Fortaleza que o senhor encontrou ao assumir o cargo? E essa pergunta é decisiva porque ela explica muitas das decisões tomadas até agora. Bem, novamente, um prazer estar falando com vocês, Carla, Fábio, e com todos aqueles que nos acompanham. Nós assumimos tem quase 100 dias, como você bem colocou, e encontramos uma cidade, uma prefeitura devastada, com 1 bilhão de empréstimos, e muitos desses empréstimos, podemos dizer, com condições não vantajosas para o município, com taxa de juros de 13%, 14%, e mais 1 bilhão de fornecedores que não foram pagos, inadimplentes, digamos assim. Isso tudo faz com que o desafio seja enorme, sobretudo em áreas tão importantes como a área da saúde, a área da assistência, onde nós temos aí 27 CAPs, dos 27 CAPs completamente deteriorados, sem condições. Dos 27, a gente pode dizer que nós temos aí pelo menos 23 em condições que, digamos assim, não razoáveis de atendimento à população. Então, nós temos muitos desafios, recebemos um município onde a capacidade de endividamento, uma das variáveis de capacidade de endividamento, chamada CAPAG, caiu de B para C,
ainda no início do nosso mandato, por volta do início de fevereiro, onde se tem uma avaliação anual dessa capacidade de endividamento, e para aqueles que não conhecem, que não sabem, perguntam o que é essa CAPAG, caiu de B para C. É uma variável que se avalia a capacidade de endividamento do município. O governo federal que faz essa... É o Tesouro Nacional? Quem faz é o Tesouro Nacional, o governo federal, quem faz isso. É o Ministério da Fazenda quem faz essa avaliação. E essa avaliação permite de o município, no caso, ele poder pegar empréstimos com o aval do governo federal ou não. Se você tem uma CAPAG C, é como se a Prefeitura de Fortaleza, em outras palavras, estivesse no Serasa, não pudesse adquirir, fazer compras com o aval do governo federal. Isso dificulta enormemente, por quê? Porque nós tínhamos aí alguns projetos de a gente pegar empréstimos de instituições do exterior, com condições melhores, com carência, com condições de taxa de juros bem menor, 3% ou 4% no máximo, e para que a gente pudesse amortizar a nossa dívida. Repito, nós temos esse ano somente de empréstimos, de operações de crédito, nós temos 1 bilhão para pagar. E aí isso inviabilizou esse empréstimo, mas nós estamos trabalhando para que a nossa CAPAG, na próxima avaliação, que será feita daqui a um ano, no início de 2026, relativa a 2025, ela possa voltar para a B e a gente possa fazer algumas operações de crédito que já estão em curso, por sinal. Nós temos uma operação de crédito em curso com o Banco do Brasil, nós temos uma operação de crédito em curso com a CAF, que é uma instituição de fomento da América Latina. Enfim, nós temos algumas operações em curso para que a gente possa, aí, a médio prazo, quem sabe no próximo ano, a gente poder estar alinhavando e estar concretizando as mesmas. Prefeito, que áreas estavam mais críticas, né? A população ouviu muito falar em uma prefeitura sucateada desde o dia 1º de janeiro, enfim, sem muitas informações, sem muitos dados, né, para subsidiar a nova gestão. E o que significa isso na prática? Quais são as áreas que estavam mais críticas e deterioradas quando o senhor encontrou na prefeitura? Sem sombra de dúvida, a área mais crítica, aquela que afeta mais diretamente a população, é a área da saúde, né? Nós temos, para você ter uma ideia, o Carla e Fábio e telespectador, nós temos 134 postos de saúde, 10 hospitais da atenção terciária. Da atenção básica, nós temos 134 postos de saúde. Da atenção secundária, nós temos 6 UPAs e 4 policlínicas, ou seja, mais 10. E nós temos mais 10 da atenção terciária, que são os hospitais, a IJF, o Hospital da Mulher, os Gonzaguinhas, os Frotinhas, enfim, da atenção terciária. Ou seja, nós temos 154 equipamentos da saúde, sem contar com os CAPs. Os CAPs, nós temos mais 16 CAPs. Então, 154 com 16 dá 170 equipamentos de saúde de uma maneira geral. E todo esse arcabouço, toda essa estrutura de equipamentos ainda estão completamente deteriorados, ainda estão completamente sem as menores condições de atendimento. Vou dar um exemplo para você. Nós temos um hospital chamado Nossa Senhora da Conceição, lá no Conjunto Ceará, que eu tive que fechar esse hospital agora, interditar o hospital, por principal motivo: o hospital estava para cair. O hospital tem uma área de 4.900 metros quadrados, onde estavam sendo utilizados apenas 5.900 metros quadrados, onde estava sendo utilizado apenas 1.300 metros para a maternidade, fazendo um número de 8 procedimentos, 8 partos, aproximadamente, dia, o que é muito pouco, certo? Utilizando 1.300 metros quadrados, enquanto 4.600 estavam já interditados. E aí eu tive que tomar uma decisão, que é interditar por completo todo esse complexo, para que a gente pudesse iniciar uma grande reforma, o que nós assim o fizemos. E os poucos pacientes que nós tínhamos, a gente redistribuiu na nossa rede. Eu tive que retomar uma obra, iniciar uma obra que é extremamente importante, que são 30 leitos de UTI lá no IJF. Eu tive que retomar outras obras, que todas as obras estavam paradas, praticamente todas as obras da prefeitura estavam paradas. E aí tem aquele dilema: como é que você vai retomar se você não tem capacidade de investimento?
E, ainda assim, nós tivemos que tomar uma decisão, que foi um compromisso de campanha, que eu honrei, o compromisso de campanha, lixo, né? que foi a revogação da taxa do lixo, onde nós abrimos mão de uma taxa de 170 milhões de reais ano. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Então, assim, nós tivemos que tomar decisões, e essa decisão que nós tomamos da revogação da taxa do lixo, Fábio, nós temos que tomar sem nem conhecer a realidade da prefeitura. Essa é a grande... Isso é fato. Né? Nós não tivemos condições, porque foi o nosso primeiro ato administrativo. Foi praticamente, eu assumi no dia 1º, no dia 2 eu convoquei uma coletiva, e nós já assinamos ali uma mensagem encaminhando para a Câmara Municipal. Aliás, a Câmara Municipal estava lá, através do seu presidente e vereadores. Nós entregamos para a Câmara Municipal a mensagem da revogação da taxa do lixo. E não me arrependo por o seguinte motivo, porque você criar uma taxa, você criar um tributo, mais um ônus para a população, sem haver uma contraprestação de serviço para a população, isso é o que mais irrita e incomoda e deixa a população indignada. Então, não existe uma contraprestação de serviço. Nós honramos com compromisso, tornamos a máquina mais eficiente, no sentido de que possamos fazer, para que nós pudéssemos fazer mais com menos. E assim estamos fazendo, retomando as obras, limpando a cidade. Fizemos um mutirão na cidade, a cidade está mais... Já encontramos uma cidade mais limpa. É claro que agora nós estamos com outros problemas, que a cidade agora apareceram com essa quadra chuvosa e não invernosa, ela termina tendo mais a sua pavimentação começa a deteriorar. Então, nós estamos também com essa questão, que nós estamos fazendo um programa de tapa-buraco, para que no segundo semestre a gente possa efetivamente estar fazendo a pavimentação asfáltica. Enfim, são desafios inerentes a uma metrópole aí de quase 2,5 milhões de pessoas, a quarta maior capital do país. Uma cidade imensa, com problemas também dessa envergadura. E um problema que eu vejo na hora que o senhor fala, prefeito, é a falta de dimensão que o público e a própria política têm dessa situação da prefeitura. Não faz muito tempo a gente passou por uma campanha eleitoral. Tivemos 2 ex-prefeitos, quer dizer, o então prefeito José Sarto, candidato, o ex-prefeito Roberto Cláudio, tratando como se tudo tivesse as 1000 maravilhas na cidade. E, no entanto, pelo seu depoimento de fé pública, prefeito eleito, né, diz que a situação é caótica. O senhor realmente foi surpreendido por esse quadro? E a campanha eleitoral não deveria tratar dessas questões aí, que são prementes, são importantes e são fundamentais na discussão da cidade, prefeito? Eu confesso a você, Fábio, que eu sabia que a situação da prefeitura não estava numa situação boa, relativa às políticas públicas, mas relativa às suas contas. Eu, sinceramente, achava que estava... Até porque isso aí era o que era propagado, que a situação da prefeitura estava em um equilíbrio financeiro, estava na Capag-B. Sim. Capag-B quer dizer que a situação era uma situação no momento anterior já tinha passado pela C, já tinha passado pela C, é verdade. Então, sinceramente, como eu não imaginava que a situação econômica financeira da prefeitura estivesse na situação que se encontra. As políticas públicas eu sabia porque eu acompanhava. Eu visitei postos, eu visitei equipamentos de saúde, eu sabia que estava nessa situação. Eu visitei CAPS, eu sabia que estava nessa situação. Eu visitei os 27 CRAS de Fortaleza. Eu praticamente não vou dizer que visitei tudo, mas parte desses CRAS eu visitei, eu conheço. E eu andava pela cidade, eu ando pela cidade. Então, assim, eu tinha uma noção de que a situação não era boa, relativo à implementação das políticas públicas, mas confesso a vocês de que não tinha a verdadeira dimensão das condições da situação econômica que a prefeitura estava passando. Para mim foi surpresa, sincera e honestamente, foi surpresa, porque era algo que sempre se propagava, que a situação estava equilibrada, a situação estava boa, e números e balanços... você pode jogar com números. A gente sabe que a gente pode jogar com números, a gente pode postergar dívidas, a gente pode empurrar, como diz no interior, a gente pode empurrar para frente. Agora, ao ponto que está, sinceramente, para mim foi uma surpresa enorme. A Carla, aqui no meio de sua resposta, acabou fazendo uma colocação extremamente importante. O ex-prefeito José Sarto
teve apenas 10% dos votos, né? Eu acho que não há na história política das capitais um prefeito disputando a reeleição que perca a eleição no primeiro turno e só com 10% dos votos. E ele está numa atitude, assim, digamos, politicamente ofensiva, né? Ele está indo para o ataque, né? Como se isso não fosse verdade, prefeito. E o senhor é um dos responsáveis por José Sarto ter sido prefeito de Fortaleza, né? Sim, como é que o senhor se sente diante disso? Primeiro, eu quero dizer que na época da campanha do então candidato a prefeito de Fortaleza, José Sarto, eu o apoiei. É verdade, eu apoiei, eu faço parte de um projeto onde ele fazia parte desse projeto e acreditei, mas fui enganado tanto quanto a grande maioria dos fortalezenses foram enganados à época, né? Então, relativo a essas colocações que ele tem feito, a essas atitudes que ele tem tomado, para mim, eu me surpreendo também, porque a pessoa, você tem que ter o mínimo de humildade e reconhecer as suas ações. A população fortalezense já deu uma resposta para o ex-prefeito, quando disse não para ele, quando ele saiu com menos de 11% de votos na última campanha eleitoral. Uhum. Então, a população já deu o não para ele. Eu não vou ficar batendo boca com ele, absolutamente. Eu lamento o tratamento que ele tem dado para a população fortalezense nos seus 4 anos, como ele tratou, e agora ele está achando que a população ela esqueceu o passado recente que ele deixou aqui, essa herança que ele deixou, não para mim, não apenas para mim, mas para todos nós. A herança que ele deixou para a população fortalezense, uma herança onde não funciona uma saúde, uma herança onde não funciona uma assistência, uma herança onde não funciona a infraestrutura, uma herança de não funcionar a saúde, a infraestrutura, a educação, onde tem resultados pífios, não pelos professores, não pelo quadro de profissionais de professores que nós temos, absolutamente, nós temos quadro de professores relevantes, que têm uma relevância enorme, que são qualificados, mas pelas condições que, infelizmente, a gestão anterior proporcionava para os seus profissionais. Então, em praticamente todas as áreas, eu não vi, tirando a Beira-Mar, que é uma beira-mar belíssima, que é um espaço belíssimo que nós temos da nossa cidade, eu vejo poucas ações que efetivamente a gente pôde, que Fortaleza evoluiu, que Fortaleza se desenvolveu, na área, sobretudo nessa área de infraestrutura. Prefeito, a pergunta que não quer calar. Como é que o senhor vai fazer essa equação entre a cidade endividada, buscar investimentos, mas sem poder, porque não tem essa situação favorável, e resolver o problema da cidade? Importante essa sua pergunta. Eu sempre tenho dito para os meus secretários que nós temos que fazer mais com menos. Nós temos que tornar cada vez mais eficiente as nossas ações e os recursos que são arrecadados dos cidadãos, das cidadãs, do contribuinte fortalezense. E, para isso, o que foi que nós fizemos? As primeiras ações que nós fizemos, além da revogação da taxa do lixo, nós fomos buscar os nossos parceiros. Nós, primeiro, tomamos algumas decisões. Primeiro, a redução do quadro de colaboradores, de terceirizados da Prefeitura de Fortaleza. Carla, para você ter uma ideia, Fortaleza tinha 16 mil colaboradores. 16 mil colaboradores. No último ano, Carla... Aonde, prefeito? Em que papéis? Isso é política? Na estrutura da Prefeitura. Na estrutura da Prefeitura... Isso é cargo político, prefeito? Claro que sim. Claro, nós temos que separar o joio do trigo. Desses 16 mil, desse efetivo aí, 16 mil, nós temos aí algo em torno de 10 mil pessoas, 11 mil pessoas que trabalham. O restante são cargos políticos cabos eleitorais que foram dados de uma forma que eu acredito que não tenha, que a variável da meritocracia não tenha sido vista, e nós tivemos que fazer um corte. Nós ainda estamos cortando. Nós cortamos na primeira leva 3 mil,
Temos mais uma segunda leva agora, que, salvo engano, não sei se são 2.000, mas é em torno disso, de 2.000. Ou seja, nós temos aí 5.000 a cortar, que já foram cortados, 3 já foram cortados, e nós temos aí algo em torno de mais 2.000 que nós estamos aí cortando. Então, primeira coisa, redução do tamanho do efetivo de colaboradores. Segunda coisa, a redução, fizemos um enxugamento na máquina, além dos colaboradores, cargos comissionados, gratificações. Enfim, começamos a cortar a gordura que nós tínhamos interna dentro da própria máquina. O senhor cortou o próprio salário? Cortamos os próprios salários, até pelo simbolismo para a população saber que nós não estamos cortando apenas nós não estamos olhando apenas para o outro, estamos também olhando para nós e simbolicamente cortamos 30% dos nossos salários, tanto de prefeito, vice-prefeito e todos no meu secretariado, presidente de empresas públicas, superintendente de autarquias, todos eles foram cortados. E, além disso tudo, isso por um lado, enxugamos a máquina. E, por outro lado, nós fomos atrás dos nossos parceiros, governo federal, governo estadual. E também estamos agora atrás também de parceiros comerciais, como fundos de investimentos do exterior. Isso tudo, nós já tivemos alguns resultados. O governo federal, nós conseguimos aí um incremento de quase 200 milhões de reais na saúde de Fortaleza. Tivemos agora, o presidente Lula esteve aqui junto com o ministro Padilha, e conseguimos quase 200 milhões. No governo do Estado do Ceará, tivemos um incremento de 50 milhões. Só aí são 250 milhões que nós Isso são repasses diretos? São repasses diretos, tanto do Estado como do governo federal. Já chegou esse dinheiro? Já foi efetivo? Não. Dos 200, tem uma parte que vai chegar agora, 50 milhões, que vai chegar até o final desse mês. Então, de certa forma, rápido, né? Já. E o governo do Estado já chegou. No governo do Estado, que são 50 milhões, que, na realidade, são divididos em 12 parcelas. Esses 50 milhões dá algo em torno aí de 4 milhões e alguma coisa mês. Certo? Então, esse daí já está vindo, mensalmente já veio, já recebemos a primeira, já recebemos agora a segunda parcela. Veio a primeira em março, a segunda em abril. Então, fomos atrás dos nossos parceiros. E agora, por último, eu estive viajando para o exterior, justamente atrás de fundos de investimentos, para que os nossos projetos que nós temos em mente, a gente possa iniciar um projeto de implementar essas ações. Claro que isso aí isso aí demanda um tempo, isso não é da noite para o dia. O importante é que esses projetos nós já temos esses projetos e nós estamos aí fazendo esse trabalho de captação para que, num curto, médio espaço de tempo, a gente possa estar iniciando obras estruturantes na área do turismo, na área de moradia. Importante, aproveitar aqui um dado importante para que a gente possa passar para a população fortalezense. Nós temos aí, nós já em 100 dias, praticamente 100 dias, nós já iniciamos a construção de 2.200 moradias. Vamos agora, nos próximos 90 dias, anunciar mais 1.300, ou seja, até o final do ano que vem, de 2026, nós vamos entregar 3.500 moradias. O meu compromisso de campanha foi 5.000, vamos ultrapassar o meu compromisso de campanha, desses 5.000, nós devemos chegar aí a entre 6 e 7 mil. Vamos fazer uma grande intervenção nos próximos meses, no Poço da Draga, que é um assentamento precário que nós temos aqui em Fortaleza. Intervenção no Poço da Draga? Intervenção no Poço da Draga, uma qualificação, uma urbanização ali daquela área, para que tivemos no último sábado agora, nós entregamos um pavilhão de lá, e uma qualificação no calçadão de lá. O pavilhão é um espaço para ações artísticas, culturais, enfim, para que aquela região possa ter um espaço adequado para que as pessoas tenham essa condição, essa oportunidade de assim o fazer. Enfim, e por aí a gente está, pouco a pouco, ajeitando a casa, organizando a nossa casa para que a gente possa estar fazendo as devidas entregas para a população fortalezense. Temos também, nos próximos dias, aí nós vamos também lançar o nosso programa Fortaleza Sem Fome. Eu estou dizendo aqui de primeira mão para vocês, nós vamos lançar o Fortaleza Sem Fome, assim como tem o Ceará Sem Fome, nós vamos lançar o Fortaleza Sem Fome, que vai ser um complemento na alimentação do fortalezense. O Ceará Sem Fome entrega uma refeição diariamente, no caso, um almoço para o cidadão. Nós vamos entregar a janta, né? Nós vamos entregar uma sopa,
para que a pessoa possa, com ingredientes nutricionais, para que o cidadão, a cidadã, ela possa ter uma condição de dormir melhor. Enfim, isso tudo nós já temos todo um cronograma para assim fazer e estar apresentando para a população. Carla? A gente também está observando, né, Fábio, que está tendo a remoção de moradores de ruas ali em várias áreas de Fortaleza e está sendo feita com uma abordagem assim muito elogiada, muito humana, né, para retirada, acolhimento desses moradores, né, que estão na rua, em situação de rua. Sim, Carla, nós temos aproximadamente um efetivo aí, aproximadamente 10 mil pessoas em situação de rua em Fortaleza, né? E a primeira coisa que nós fizemos foi primeiro uma busca ativa, né, dessas pessoas, sabendo o nome, sabendo o que se a pessoa tem família, se não tem, qual a idade, qual o sexo, se é usuário, se não é, enfim, nessa busca ativa a gente identificou aproximadamente 10 mil pessoas, né? E já iniciamos. Agora, nós iniciamos sem o uso... Perfeito. 10 mil pessoas moradores de rua? De rua. 10 mil pessoas Tem moradores. Dados quantos usuários de drogas, esse percentual? Depende muito. Tem, por exemplo, ali na Dom Luiz, que nós fizemos a intervenção, que ali nós tínhamos lá aproximadamente uns 5 anos que tinha aquelas pessoas que estavam morando ali. Nós tínhamos ali algo em torno de 110 pessoas morando ali. Dessas 110 pessoas, aproximadamente 70%, Era usuário. 70% a 80%, ou era dependente, ou então era o próprio traficante. Certo? Mas a sua grande maioria dependentes, né? Então, vamos fechar o número 80%. Então, nós fizemos um trabalho de sensibilização. É o que eu tenho, um trabalho de forma que tem uma interface muito grande com diversas partes. Nós tivemos lá a Secretaria de Saúde, nós tivemos lá a coordenação de drogas, nós tivemos lá a Habitafor, nós tivemos lá a Guarda Municipal, enfim, nós tivemos lá um contingente enorme, um aparato enorme da Prefeitura, fazendo um trabalho de sensibilização que iniciou ainda, quando nós fizemos essa intervenção, ela iniciou há um mês antes. Por quê? Porque nós fomos fazer um trabalho de sensibilização com um padre e com um pastor, fazendo um trabalho de sensibilização para essas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, é interessante isso. Nós tínhamos lá 110 pessoas. Nós passamos umas 3 semanas fazendo um trabalho de sensibilização. No dia da intervenção, foi no sábado, 5h30 da manhã, no dia da intervenção, dessas 110 pessoas, não tinham mais 50 lá. Já tinham entendido que... 60 e poucas pessoas já tinham saído de lá. E aí nós temos que comprar vagas em clínicas, em abrigos, porque nós não podemos obrigar que a pessoa vá para uma clínica, mas nós podemos dar a oportunidade de escolha, ou uma clínica, ou um abrigo, ou um aluguel social, e nós ofertamos tudo isso para as pessoas. Graças a Deus, nós não tivemos um único incidente, absolutamente nada. A Guarda Municipal foi, é verdade, mas foi junto com a Polícia Militar para dar um suporte, que poderia acontecer, um ou outro se exaltar, mas não houve absolutamente nada. Eu mesmo participei diretamente dessa operação. Essa operação foi num sábado. Na sexta-feira à noite, já tarde da noite, eu cheguei da minha viagem do exterior, quando foi nas 5h30 da manhã, foi essa operação. 8 horas da manhã eu fui, acompanhei, deixamos o SAMU, deixamos a Defesa Civil, deixamos lá, enfim, nosso consultório de rua, para dar esse atendimento com psicólogo, enfim, toda uma estrutura para que a gente pudesse assim fazer. E iniciamos imediatamente a intervenção, porque isso também é fundamental. Sim. Você acolher essas pessoas e levá-las para um outro espaço e não iniciar a intervenção... A intervenção urbana que o senhor está falando. Intervenção urbana. Para que não volta, inclusive, né? Não cria espaço propício para a volta. E nós já iniciamos, se Deus quiser, no próximo domingo, nós iremos entregar para a cidade um espaço para a cidade. Estamos fazendo isso em outros espaços na cidade. Fizemos lá também na Eduardo Girão, fizemos também lá pertinho ali do Lagamar,
Estamos fazendo em outros espaços, vamos ainda chegar no centro da cidade. Isso aí foi um compromisso que eu fiz, inclusive, com o próprio Assis Cavalcante, presidente da CDL, para que a gente pudesse também, porque o centro, eu acredito que seja o foco maior, onde tem o maior número de pessoas nessa situação. Sem dúvida. Prefeito, eu acompanhei bem de perto aquele caso lá, debaixo do viaduto, que liga o Papicu a Dom Luiz, essa área. Realmente, a situação era muito delicada ali, pessoas em situação deplorável, né? E eu elogiei publicamente já a maneira como a prefeitura agiu, porque há muito tempo não havia na cidade esse tipo de intervenção que é próprio do Estado, é próprio do município, do setor público, fazer esse tipo de abordagem com os cuidados necessários. Não é uma expulsão, claro, não é uma repressão. Então, foi feito, e parabenizo aqui ao prefeito, à prefeitura, os seus técnicos, a sua equipe, por esse trabalho. Na realidade, é um acolhimento que nós temos que dar a essas Sim, pessoas. E há muito tempo não havia na cidade. O senhor disse aqui que começou há 5 anos. De fato, foi. Pessoas morando debaixo da ponte, dormindo de manhã ao relento, enfim, degradante. O prefeito, o senhor, na resposta anterior, usou um termo que há muito tempo eu não ouvia vindo da esquerda, meritocracia, como uma das motivações de sua gestão. Não é próprio da esquerda usar esse termo, o PT não usa, nem gosta desse termo. De que maneira a ideia de meritocracia se estabelece na sua gestão? Fábio, sem sombra de dúvida, nós vivemos num universo político. Nós todos, eu vivo no universo político, eu fui eleito pela maioria da população fortalezense, é claro que um tanto quanto polarizado, mas nós fomos eleitos pela maioria. E esse universo político, sem sombra de dúvida, que é uma variável, um componente importante que nós temos que levar em consideração. No entanto, não é apenas o componente político que a gente tem que levar em consideração. Nós temos que levar em consideração, se nós queremos ter resultados, se nós queremos ter eficiência na máquina, nós temos que colocar pessoas que tenham capacidade de estar à frente de determinados postos. Eu quero e irei olhar para o meu partido, para minha base eleitoral, sem sombra de dúvida, mas isso não pode ser o primordial, isso não pode ser a única variável, um único componente que é importante, repito. E essa variável da meritocracia, eu não sei se é porque a minha formação é essa, eu venho da Secretaria da Fazenda. Servidor público concursado. Sou servidor público concursado. Com méritos. Exato. Gestor, né? Então, eu certamente devido à minha formação, eu só acredito em eficiência se nós tivermos técnicos, pessoas que efetivamente conheçam da máquina, conheçam do trabalho que está desempenhando. Senão, não adianta que você não vai ter o resultado que você está esperando e que a população está esperando. A população está muito esperançosa em todos nós, porque está sofrida. Foram anos de ausência do poder público, anos de ausência das suas lideranças, do líder maior, que é o prefeito, dos secretários. E eu disse, eu quero ser prefeito de Fortaleza, na época da campanha, para estar presente na vida das pessoas. Nós temos 121 bairros. Eu digo para você que eu acho belíssima, acabei de falar que eu acho belíssima a nossa beira-mar. Inclusive, eu utilizo a nossa beira-mar. Mas a Fortaleza não está restrita à beira-mar, não está restrita ao Cocó, ao Meireles, ao Deota. Fortaleza tem 121 bairros e nós temos que estar andando, escutando as pessoas. Eu tive agora nos últimos dias lá no Planalto Ayrton Senna, onde nós estamos iniciando uma intervenção lá. Pasmem os senhores e as senhoras. Nós iremos fazer uma obra, uma intervenção que não é lá essas coisas, mas é uma intervenção de uma passagem molhada, fazendo com que uma população, pessoas que moram nessa região aqui, possam acessar a essa outra aqui, porque não tem, para você fazer esse acesso, você tem que dar uma volta enorme. E a maior demanda lá do Planalto Ayrton Senna era a gente fazer uma passagem molhada, uma coisa simples. Então, mas isso você só tem conhecimento se você andar. Lá no Conjunto Ceará, qual é uma demanda histórica do Conjunto Ceará? É você ter as pessoas, a população do Conjunto Ceará, ter acesso a Jurema na Caucaia através de um viaduto. Isso foi eram duas demandas. Era essa
E é também a do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Mas por que eu tomei conhecimento? Porque eu fui lá, eu escutei, eu ouvi, eu andei. E, enfim, o que nós estamos fazendo é isso, é dialogar, é construir e, sobretudo, escolhendo as pessoas que tenham capacidade para os seus devidos lugares, para que a gente possa, porque eu vou ser cobrado. Daqui 4 anos, ao término do meu mandato, eu vou ser cobrado. E a melhor maneira de eu dar resposta é eu dizer, na área da saúde eu fiz isso. Na área da infraestrutura eu fiz isso. E em todas as áreas eu dizer o que eu fiz. Eu só vou ter condições de assim fazer se eu tiver uma equipe que me dê o respaldo, que me dê o devido suporte, uma equipe capacitada. E numa visão assim de futuro, o que o senhor espera terminar o ano de 2025 entregando para a população de Fortaleza? 2025 é um ano, eu sei que não vai ser um ano fácil, é um ano difícil, um ano de estruturação da prefeitura, é um ano onde a gente tem que organizar a nossa casa. Não adianta, não tem condições de a gente crescer se a gente não tiver um bom alicerce. E é um ano que nós estamos estruturando, alicerçando a nossa casa. Claro que isso termina demandando, isso termina ocasionando algumas chateações, é normal, é natural, mas eu estou muito focado, Carla, nesse primeiro ano, fazer a zeladoria da casa. Zeladoria da cidade. Nós temos uma cidade limpa, nós temos uma cidade pavimentada, nós temos uma cidade iluminada. Isso é que eu estou muito focado nesses três pontos, nesse primeiro ano. Eu não estou dizendo que eu não vou fazer nenhuma entrega, claro, e nós vamos trabalhar muito também na questão da saúde, que isso aqui é o que mais está me incomodando, a mim e toda a população fortalezense, porque nós temos um número considerável de fortalezenses que necessitam, que utilizam o Sistema Único de Saúde. São 80% da nossa população, dos 2,5 milhões, 80% de 2,5 milhões, dá exatamente 8 vezes 5, 40, vão 4, dá quanto? Eu sou péssimo em matemática. 2 milhões de pessoas. Uhum. Dos 2,5 milhões de fortalezenses, 2,5 milhões de pessoas utilizam o Sistema Único de Saúde. Então, se eu não olhar para essas pessoas, quem irá olhar? Eu estou muito focado na zeladoria da cidade, mas também na saúde da cidade, para que a gente possa ter uma saúde que possa dignificar e as pessoas possam bater num posto de saúde e ter um remédio, bater num posto de saúde e ter um médico para ser atendido. Estamos aí com 35 minutos, Fábio. Alguma pergunta? Uma pergunta que, enfim, eu acho que estamos Fique chegando, à vontade. Vamos lá. Bom, o prefeito, a sua experiência de gestão é uma experiência privada no clube de futebol, Ceará Sporting Clube, com imensa torcida, envolve questões aí como paixão, né, é diferente, mas foi uma experiência privada importante, de referência e tal. E uma das coisas que se tem conhecimento de sua gestão à frente do Ceará Sporting Clube foi pensar o clube como estrutura, enfim, estruturar o clube para que ele se tornasse algo muito mais relevante. Esse pensamento de Ceará Sporting Clube, por exemplo, a sua experiência de gestão ali, o senhor está levando também para a prefeitura, é esse mesmo raciocínio de preparar a cidade como uma... Enfim, hoje nós temos problemas de infraestrutura grave ainda, né? E com baixa capacidade de investimento, que eu acho que é parecido com a situação que o senhor viveu lá também. Sim, é verdade. Pois é, e aonde arranjar dinheiro para fazer isso? Sei que Ceará Fortaleza cada vez mais forte, governo, prefeitura, governo federal, mas não é suficiente, sabemos disso, né? A cidade tem que aprender a viver com as próprias pernas, né? O que é que o senhor pensa disso aí? O que é que está se planejando nesse sentido, prefeito? Quando a gente fala de 3 meses, é muito pouco tempo, né? Virou aí um momento importante de avaliação de 3 meses, porque esses 3 meses eles dão um tom, eles dão um caminho, eles apontam qual é a ideia que reina na cabeça do gestor. Então, prefeito, eu queria a sua avaliação desse ponto. Bem, assim, a minha experiência de vida, eu tive uma experiência na iniciativa privada, no caso, no esporte, lá no Ceará, tive na pública também, na STDS, quando eu fui, Sim. Durante 3 anos, eu estive à frente de uma pasta importante, como também na Assembleia, quando eu tive durante 4 anos como presidente. E eu tenho uma compreensão que, para que a gente possa avançar, para que qualquer estrutura possa avançar, nós temos que estar primeiro nos organizar.
Não adianta a gente querer... Eu vou dar um exemplo aqui bem simples. Uma conta até de bodega. São as melhores contas, são as que mais funcionam. O Fábio, o telespectador que esteja nos acompanhando, a Prefeitura de Fortaleza, pasmem, ficou devendo 5 meses, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, a fornecedores de medicamentos. 5 meses. A Prefeitura de Fortaleza era para ter feito um planejamento. O senhor desculpa interferir, esses 5 meses do ano anterior, 2024. 2024. Importante a colocação. A Prefeitura era para ter feito um planejamento em dezembro de 2024 de aquisição de medicamentos. Olha só o dilema. Não foi feito nada disso. Nem foi pago ninguém nos últimos 5 meses de 2024 e nem tampouco foi feito um planejamento para 2025. Assume o novo gestor. O novo gestor pega uma situação onde não tem estoque de medicamentos, não tem a credibilidade para ir comprar no mercado. Como é que você tem credibilidade se você está devendo 5 meses? E não tem dinheiro. Né? Então, eu estou dizendo isso para dizer que eu tenho sempre batido nessa tecla. Nós temos que fazer mais com menos, com eficiência, com organização e planejamento. Nós tomamos todas essas decisões que nós tomamos no início do nosso mandato, de cortes que estão sendo importantes, mas tudo fazendo todos os nossos passos, a gente faz de forma planejada. E para isso é importante que a gente também possa abrir a gente não fique só no nosso mundo, aqui no nosso país, até porque a situação do país como um todo, a conjuntura nacional também não é muito positiva. E aí nós estamos viajando, nós tivemos uma viagem agora que foi extremamente produtiva para os Emirados Árabes, assim como também para Estocolmo, para que a gente possa estar fazendo a captação de recursos, no sentido de que a gente possa alavancar, desenvolver a cidade. E aí Fortaleza tem um potencial enorme, um vetor da economia extremamente importante, que é o turismo. O turismo na nossa cidade, a meu ver, e eu comprovo com números, eu vou falar aqui, vou discorrer, de que nós não estamos sabendo bem explorar o nosso turismo. Olha só, nós temos, o caro Fábio, minha cara Carla, nós temos, você sabe qual é o orçamento da cultura de Fortaleza? 90 milhões de reais ano. Que é um orçamento razoável, mas que nós precisamos Até melhorar. me surpreendeu o valor. Razoável, não é ruim. É razoável. Eu estou pegando esse exemplo aqui só para vocês fazerem a comparação, para ter um norte. 90 milhões a cultura, que é razoável e que nós vamos melhorar. Aliás, nós vamos também copiar o exemplo do governo do Estado do Ceará, onde colocou, ao final do 4º ano do mandato, 1,5% da receita. Sim. Né? Esses 90 milhões dá quantos? Dá Dá 0,5? milhões dá 0,7 mais ou menos. Ok. Então, o senhor está dizendo que vai dobrar, né? Vamos, ao longo dos 4 anos. Você sabe quanto é que é o orçamento do turismo de Fortaleza? 12 milhões. 12 milhões de reais, que mal dá para pagar o custeio da própria secretaria. Da estrutura. Então, como é que nós queremos captar atrair turistas para cá? Como é que nós queremos, se nós não participamos de feiras, se nós não participamos, se não tem uma campanha publicitária, como é que nós queremos? João Pessoa, que é aqui vizinha a gente, está passando Fortaleza. João Pessoa está passando Fortaleza. Virou a queridinha do momento, João Pessoa. Natal deu uma caída agora, mas também estava explorando bastante o seu turismo. Então, nós temos que fazer algo. Não pode a capital, que se dizia que era o maior PIB do Nordeste, não transformar isso em ações concretas. O que é que adianta eu ter o maior PIB do Nordeste se eu tenho um contraste social horrível, se eu tenho 200 mil pessoas, quase 200 mil pessoas que vivem na linha da extrema pobreza? O que é que adianta? O que é que adianta eu ter o seu maior PIB do Nordeste quando eu, cidadão de Fortaleza, eu vou me dirigir a um equipamento de saúde, eu não encontro um remédio? De que adianta? Eu prefiro não ser o maior PIB do Nordeste, mas eu tenho uma cidade onde tem um equilíbrio econômico, tem um equilíbrio social melhor,
proporcionando, oportunizando melhor para os seus moradores. Ok? Muito obrigada, prefeito Evandro Leitão. Obrigada aí pela sua presença, pela transparência, né, e por dividir esse momento com os nossos públicos aqui da Trends e do Focus Poder. A gente segue acompanhando com atenção e compromisso o desenvolvimento da nossa cidade. Muito obrigada aí pela sua presença e pelas suas explicações aqui. Eu é que agradeço, Carla, agradeço a Trends, agradeço também ao Fábio, ao Focus Poder, vocês que fazem uma imprensa diferente, com qualidade, vocês que são pessoas que são referência na comunicação do nosso Estado, e eu digo isso não é com retórica, com falsa retórica, é verdadeiramente o que eu acho, e que vocês podem ter certeza que eu irei procurar dignificar todos aqueles e aquelas cidadãos e cidadãs fortalezenses, não apenas para os 716 mil que acreditaram em nós nas urnas no último pleito eleitoral, mas eu estou me propondo e iremos transformar essa cidade para todos, para todas, que é isso que nós queremos, desejamos e iremos certamente chegar a esse objetivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada também, Fábio, Obrigado, pela parceria aí. Foi ótimo. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada também pela sua audiência. Continue ligado nas nossas plataformas e até a próxima. O governo do estado está abrindo as portas do Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores hospitais públicos do Brasil, com a missão de cuidar ainda mais dos cearenses. Quando você chega aqui e vê que isso aqui foi feito para um cearense, é muito prazeroso. São 832 leitos, diversas especialidades como oncologia, hematologia e urologia, além de cirurgias vasculares, com profissionais qualificados e equipamentos de ponta. Nós vamos conseguir, com um equipamento desses, né, mudar a vida de muitas pessoas. A gente tem um profissional qualificado para ser uma das maiores referências desse país. É o governo que não para, transformando a saúde do Ceará, impactando a vida de quem mais importa. Você, cearense. Tem uma estrutura que até agora eu estou sem palavras para descrever. É magnífico. É tipo sinônimo do novo hospital. Magnífico. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.